Nesse vídeo, hoje eu vou estar lendo um trechinho que eu vou retirar do livro, o Transformando o Sofrimento em Alegria, de Sri Prabhupada. Ele vai falar um pouquinho aqui da criança ferida, que é uma das linguagens dentro de uma metodologia chamada Passwork, que fala sobre alguns aspectos, né, de uma leitura psicoespiritual, vamos dizer assim, mas que, olhando só para o psiquismo mesmo, olhando só para os aspectos do desenvolvimento da nossa criança interna e das feridas que de alguma forma possamos desenvolver ao longo dos choques que a vida nos traz, né, do desenvolvimento. Então ele fala aqui sobre os nove aspectos que mais são tidos como ferramentas de defesa. São material psíquico que gera autodefesa. É uma forma de funcionamento onde a gente, inconscientemente, para lidar com esses medos e esses traumas, nos identificamos com alguns desses mecanismos de defesa e atuamos esses mecanismos de defesa nas relações, seja na relação com o familiar, seja na relação com o chefe, seja na relação com amigos, né? Ou mais grosseiramente, principalmente com pessoas que você não tem muito contato. Às vezes, dependendo da situação, você expressa uma agressividade, você expressa um olhar de desdém, você expressa várias facetas que no mais profundo assim, são medos internos, são dificuldades internas que precisam ser transformadas, ressignificadas. Todo esse material que aqui está sendo, que eu vou estar de alguma forma expressando para vocês aqui, ele precisa ser acolhido, há de se ter muita compaixão, muito carinho com esses aspectos, porque eles são entidades psíquicas, que a gente, de alguma forma, se identifica com elas, como forma de achar que estamos evitando o conflito, ou para pelo menos criar um afastamento de algumas circunstâncias. Mas normalmente isso gera mais dor e mais sofrimento, né? Então são praticamente anestésicos, nós nos anestesiamos e impedimos com que as relações se tornem relações mais presentes. Já falamos em outros vídeos de zonas de conforto, falamos aí de mecanismos sociais, de falar mal dos outros, que são outras formas também de distração, para que não entremos em contato com essas dores internas. Aí Prabhupada está falando aqui assim: no decorrer da vida, a entidade humana vai desenvolvendo camadas de defesa para se proteger dos choques de abandono, rejeição e exclusão. Nessa metodologia, esses três choques são as variáveis ou as sementes que vão gerando dor e sofrimento dentro da humanidade, de uma larga escala. E aí ele fala assim: esses aspectos são os aspectos do eu inferior, que também costumo chamar de criança ferida. Por isso que eu estou falando do desenvolvimento da criança interna. As matrizes do eu inferior se manifestam de muitas maneiras, através de impulsos que variam de níveis mais densos ao mais sutis. E aqui ele desmembra em 9 camadas esses níveis. A gente também pode encontrar algo similar ao que ele está falando aqui, para quem quiser estudar mais aprofundadamente, também no Enneagrama. O Enneagrama também traz esse desmembramento desses 9 tipos de aspectos que geram dor e sofrimento e que a humanidade toda possui. Então eu possuo, você possui, todos que de alguma forma vivenciaram alguns traumas e fobias, medos e uma série de circunstâncias, geram esses mecanismos de defesa, né? E aí eu vou estar expressando um pouquinho do que ele traz aqui. Eu achei bem sintético e bem legal como forma de expressividade aqui, de elucidação. Então, a gula, que é um dos aspectos. Qualquer tipo de compulsão
Por exemplo, a compulsão de comer, falar, fazer, comprar coisas. Isso abrange qualquer tipo de variedade, incluindo um pensamento compulsivo. Pensar compulsivamente, falar compulsivamente, né? Então são mecanismos de defesa dessa voracidade, que de alguma forma pode se instalar como forma de defesa. Então eu como compulsivamente e por aí vai. A preguiça, essa é uma coisa muito interessante aqui, ó. Paralisação ao se confrontar com o que é necessário ser feito. Veja que é uma distorção, inclusive, na leitura do que é tido como preguiça. Preguiça não é só deitar e não querer fazer nada. Pode até ser uma distorção da preguiça, mas a maior distorção que a preguiça gera é não conseguir fazer o que é necessário. Muitas vezes a pessoa fica numa fazeção constante, né? Porque esses aspectos todos podem se casar, a preguiça com a gula. Então eu começo a fazer compulsivamente, mas eu estou fazendo uma série de coisas que não me levam a fazer o que é essencial. De repente eu me programei para fazer uma festa. Aí eu começo a fazer milhões de outras coisas, menos o que é essencial. Aí eu vou deixando isso para depois. Isso vai gerando uma angústia. Quando eu me vejo, eu estou com os convidados à porta de casa e eu não fiz o que tinha que ser feito, né? Ou seja, eu não fiz o que era essencial. A preguiça ou indolência não é uma questão moral. Ela é causada por sentimentos de congelamentos que não permitem que a pessoa faça o que precisa ser feito. Muitas vezes a preguiça se manifesta de uma maneira contraditória. A pessoa trabalha e se esforça muito, mas não consegue fazer justamente aquilo que mais precisa fazer. Às vezes cuidar do próprio filho, dar atenção para a família. Ele começa a trabalhar compulsivamente, a pessoa pode trabalhar, são exemplos, tá? E aí não se faz presente, mas ele dá um monte de coisas materiais, mas ele em si não está presente na relação. Isso é uma forma de anestesiamento e de congelamento. A avareza, o desejo de acumular e de possuir coisas. Tudo aquilo que possa ser cobiçado, ao mesmo tempo uma incapacidade de dividir o que se tem pelo medo de perder. Então eu começo a comprar compulsivamente, eu começo a ter, eu crio um arsenal de situações, ou acumulo dinheiro no banco, porque isso me dá uma sensação de, nossa, se eu precisar eu tenho dinheiro, ele está ali, né? Nada contra ter coisas, nada contra comprar coisas, não veja pelo lado pejorativo, mas o consumismo está pautado num desses aspectos aqui, né? O consumismo desenfreado que faz você não se permitir entrar em contato com a vida. A inveja, o impulso de destruir ou rebaixar o objeto desejado. Veja que também existe uma distorção muito clara. Muita gente fala, fulano me invejou, com o olho gordo. Mas dentro desse contexto do que a gente está olhando, a inveja ela está pautada em destruir o que é o outro. Por exemplo, eu tenho inveja de uma pessoa que ela entrou por essa sala agora, ela está muito bem vestida, arrumada, ela está brilhando aos meus olhos. Mas aí a minha inveja vai chegar, vou dar um tapinho nas costas dele, vou cumprimentar, ô meu querido, como é que você tá, não sei o quê. Nossa, mas essa camisa não combinou muito bem com você. Porque eu tento baixar a estima dessa pessoa, porque eu rebaixando a estima dela, eu trago ela para o mesmo patamar que eu estou. Eu rebaixo esse estado de consciência. E é isso, esse é um exemplo, né? Mas é bem comum a gente perceber. Então ela rebaixa o objeto desejado pela sensação de incapacidade de tê-lo ou de alcançar o mesmo nível. A ira, o impulso destrutivo em si mesmo, com todas as suas diferentes manifestações: irritação, impaciência, intolerância, fúria, rancor, vingança, também se manifesta de forma passiva, através da mágoa e da indiferença. Todos esses aspectos aqui é uma forma de irritabilidade, de irritação. Essa é uma matriz de afastamento, é uma ruminação mental. O orgulho,
particularmente complexo. O orgulho se manifesta através de muitas máscaras que utiliza para manter-se camuflado. Suas principais manifestações são a vaidade, a vergonha, a arrogância, o complexo de inferioridade e superioridade e falsa humildade. Aqui a gente precisaria destrinchar e mergulhar. Estou pretendendo aqui, talvez fazer um destrinchamento com cada um desses aqui, fazer um videozinho para cada um, para a gente estudar um pouquinho mais a fundo cada um, mais para frente. Não vai ser logo não, acho que um pouquinho mais para frente. A luxúria, a distorção do amor através do qual você usa a sua energia sexual para obter poder sobre o outro, com o objetivo de dominá-lo. Aqui o jogo do sadomasoquismo impera, que é uma das coisas que dentro da nossa sociedade é muito, muito visada. Um tem que ganhar sobre o outro. Sempre tem uma vítima e um algoz dentro das relações. O medo, ele se faz presente em todas as matrizes. Ele inclui a dúvida, o ceticismo e todos os tipos de pânico. Ele é o guardião dos sentimentos negados e suprimidos. A mentira, a mais enganosa das matrizes do eu inferior, da criança ferida. Também presente em todas as outras matrizes. Vai desde a mentira mais descarada, que é dita ao outro para promover a si próprio, até a sua manifestação mais sutil, que é o auto-engano ou esquecimento de quem você é. Aqui é só um trechinho do livro que a gente poderia mergulhar muito. Bom, assim, tem muito material rico aqui para a gente estudar e explanar. Mas eu acho que para deixar até um feedback positivo frente a todos esses aspectos, ou seja, mesmo que a gente tenha identificado que dentro de nós existe um pouquinho de cada um, que na grande realidade nós temos um pouco de cada um e precisamos ressignificar esses materiais, o mais importante é o acolhimento e que nada disso é feio, promíscuo, pejorativo. O que importa é que esses materiais, quando vêm à tona, quando a gente consegue se permitir enxergar que isso existe dentro de nós, nós estamos dando um grande passo de transformação pessoal. Então, não vejam esses materiais como algo ruim, como cunho dogmatizado, mas veja isso como fonte de transformação, fonte de ressignificação. A gula, que é essa voracidade, se transforma inevitavelmente, quando você começa a entrar em contato com isso, em sobriedade. A avareza em doação verdadeira. O orgulho em humildade. O medo em coragem. E aí a inveja em equanimidade. Eu vejo meus potenciais, valorizo meus potenciais e não me sinto mais nem menos que o outro. Eu trago meus potenciais e meus talentos a serviço da vida. Vamos pensar um pouquinho disso. Vamos colocar a serviço. Mas para isso vamos ter que deixar vir à tona, deixar vir para fora esses conteúdos mais pesados. Esses são os aspectos que eu chamei em um outro vídeo de aspectos mais animalizados. Esses são aspectos instintivos que precisam ser transformados. Ok? Namastê.